Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica, Luiz Carlos Burgos aqui. Na live anterior, nós estudamos a primeira parte dessa fonte de alimentação, que tem duas folhas. Essa fonte vai alimentar o aparelho de som da LG, modelos CM9740 ou 9940. Existem pequenas diferenças entre esses dois chassis, porém a fonte é exatamente a mesma. Na live anterior, nós estudamos essa folha aqui, que é a folha onde está localizada a entrada de rede e o circuito PFC ativo, que fornece a tensão de 380 volts para alimentar a fonte do amplificador de potência. Na aula de hoje a gente vai estudar essa outra folha aqui. Essa outra folha nós temos duas fontes, a fonte que alimenta o aparelho e a fonte que alimenta o amplificador de potência em classe D, tá bom? Pessoal, mas antes da gente estudar a fonte do amplificador de potência e do aparelho, vamos dar uma relembrada aqui no circuito PFC ativo, lembrando que esse esquema pintado vai estar disponível aí na descrição desse vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha aí embaixo na descrição que vocês vão encontrar esse esquema pintado do jeito que eu vou fazer a leitura aqui nessa aula, tá? Então, vamos ampliar aqui o desenho. Ó, começando aqui, ó, desse lado esquerdo, nós temos a entrada de rede, aqui o cabo de força, fusível, aqui o varistor de 680 volts, que limita os surtos de tensão que vão entrar na fonte para proteger a fonte. Nós temos aqui os filtros de rede, que são essas bobinas em série, capacitores em paralelo, os capacitores X e Y, que deixa a tensão entrar e não deixa os ruídos, né, interferência da fonte, sair pela rede, como vocês já conhecem, tá? E aqui a ponte retificadora, e aqui na saída da ponte a gente vai ter uma tensão chamada DC-Link, que é uma tensão que quando a fonte está em stand-by, é em torno de 150 a 300 volts, depende de se a rede é 110 ou 220, bom? Então aqui a gente tem esse ponto DC-Link, e esse ponto DC-Link, ele vai alimentar aqui a fonte do aparelho. Tá vendo aqui, ó? Ele vai alimentar essa fonte, que é a fonte que alimenta o aparelho. E aqui, pessoal, a gente tem duas bobinas, ó, enrolamentos em paralelo aqui, enrolamentos em paralelo. E nós temos dois pares de MOSFET. Aqui é um par e aqui é outro. Na verdade, esses MOSFETs aqui estão em paralelo, funcionando como um só. Eles estão interligados aqui pelos source, pelos drenos e pelos gates também, tá bom? Esses daqui também. Por que eles estão em paralelo? Para dividir a corrente entre eles, tá bom? Então, pessoal, o gate desses MOSFETs todos vão ligados em dois pinos desse CI gerador de PWM, que é o CI que faz com que o circuito PFC ativo funcione. Ele gera um sinal PWM nas duas saídas, 15 e 13, o master e o slave, né, ou o mestre escravo. O sinal PWM que sai no pino 15, ele vai passar por esse circuito aqui, que é um buffer. Vou ampliar aqui melhor. Ó, o sinal PWM que sai no pino 15 passa por esse buffer, um transistor NPN e um PNP, e daí ele vai nos gates dos MOSFETs, para fazer eles conduzirem e cortarem. Como é que funciona? Quando eles conduzem, passa a corrente aqui pela bobina interligada neles, né? No caso, esses dois transistores são interligados nessa bobina aqui, que na verdade é um transformador, né? O primário. Então, quando os transistores estão conduzindo, a corrente começa a subir, tipo uma rampa. E aí, quando os transistores cortam, o campo magnético dessa bobina inverte, encolhe, gera uma tensão inversa nos terminais delas que se soma com a tensão da ponte retificadora. Então, a tensão da ponte mais a tensão gerada na bobina vão passar por esse diodo Schottky para uma nova retificação. E aqui o capacitor de filtro, ó, na verdade são dois, vão obter a tensão de 380 volts, tá? E ao mesmo tempo, quando o transistor corta, o MOSFET corta, nós temos um pulso de tensão negativo aqui, ó. Esse pulso de tensão negativo vai entrar no pino 1, no caso, o detetor de zero corrente, tá? Mas quando a tensão é negativa, os transistores podem funcionar. No caso aqui, eles estão cortados. Agora, à medida que a energia dessa bobina vai sendo transferida lá para o capacitor de filtro,
a tensão aqui vai subindo de valor. No começo ela é negativa, ela começa a subir de valor. Quando a corrente aqui zerar, acabou a energia, aqui vai chegar em 0 volt, e aí os transistores MOSFETs vão voltar a conduzir, para armazenar novamente energia na bobina. Essa outra bobina já é controlada por outros 2 MOSFETs aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Vendo 2 MOSFETs? Esses dois controlam uma das bobinas e esses dois controlam a outra. Essa fonte usa um PFC duplo, tá? E o PFC vai garantir com que esses transistores e também os diodos conduzam o tempo todo, e aí você reduz a potência reativa, né? Você usa a maior parte da energia elétrica que vem da rede elétrica quando o consumo da fonte aumenta, né? Que no caso, quando tem que alimentar o amplificador de potência. Mas esse circuito aqui a gente já estudou na aula anterior, né? Aqui o que está de verde é o sensor de corrente. Passa uma corrente aqui pelos MOSFETs. Eles geram uma tensão aqui, ó, nos pinos 12 e 11, 11 e 12. Quando a tensão ultrapassa um determinado valor, geralmente é 0,1, 0,2 volts, o CI, depois de um pequeno intervalo de tempo, ele desliga a fonte, ou desliga o PFC ativo. Tá? E esses resistores aqui, ó, que formam um divisor de tensão, eles recolhem uma tensão de aproximadamente 2,5 volts para o pino de feedback, de modo que o CI pode controlar o PWM e dessa forma manter a tensão aqui em 380 volts, independente do consumo da carga. Bom? Então é assim que funciona o PFC. A gente falou também sobre alguns detalhes relacionados a esse circuito integrado, por exemplo, o pino de alimentação dele. O pino de alimentação dele vem desse ponto PFC-VCC, que é uma tensão de 15 volts, que vem lá da fonte que vai alimentar o equipamento. Essa fonte aqui alimenta o pino 16 do integrado para fazer funcionar o PFC ativo. E também alimenta os transistores buffers. Tá? Os sensores de corrente OCP Master e Slave. Esse pino aqui é o pino Soft Start. Então na hora que a gente liga o circuito do PFC ativo, esses capacitores aqui, ó, começam a carregar. E aí a frequência da fonte do PFC ativo, né, a frequência do PWM que vai saindo aqui vai subindo gradativamente, tá? Para o PFC começar a funcionar de forma gradual. É uma forma de você proteger ou aumentar a vida útil dos transistores chaveadores, né? Um circuito soft start, partida suave. No caso, esse pino 10 aqui. Esses outros pinos aqui a gente viu lá na live que esse pino 3 aqui é um pino de proteção contra excesso de corrente, mas ele é temporizado. Depois de um pequeno intervalo de tempo, se a sobrecarga persistir, ele desliga o integrado. Esse pino aqui tem esses capacitores, ele é alimentado por uma tensão interna do CI de 5 volts. E aí vão carregar esses capacitores aqui devagar, de modo para dar tempo da recuperação. Quando há uma sobrecarga, o CI vai desligar. E depois de algum tempo, depois se você consertar a sobrecarga, o CI volta a funcionar. Tá? A tensão de referência de 5 volts. Aqui a rampa. A carga e descarga desse capacitor vai gerar o sinal necessário ao funcionamento do oscilador interno. Esse resistor aqui ligado no pino 7 vai determinar a frequência do oscilador. E o pino de compensação é um pino que vai filtrar aquela tensão que vem do amplificador de erro, né? O amplificador de erro tem a entrada dele no pino 9, o feedback, e a saída dele tem uns filtros aqui, porque essa tensão aqui obtida lá da saída do PFC, ainda tem ripple nessa tensão. Então na saída do amplificador de erro vai ter ripple também. Então esses componentes aqui vão filtrar a tensão de ripple do amplificador de erro. Bom, mas tudo isso aqui, pessoal, a gente viu na aula anterior, tá? A gente viu como é que funciona o PFC ativo, o circuito detetor de zero corrente, que usa um secundário aqui do próprio transformador do PFC ativo. A gente viu também como funcionam esses transistores, diodo Schottky. Tem um diodo Schottky para cada par de transistores. São 2 PFC ativos, de modo que quando eles estão funcionando, esses diodos aqui também estão funcionando. Quando os transistores estão conduzindo, esses diodos também estão. De modo que a gente sempre vai ter corrente circulando através dele. Tudo bem que é uma corrente que sobe e desce, a mesma corrente que circula pela bobina vai circular pelos diodos.
mas com isso a gente consegue reduzir aquela potência reativa, aumentar a potência útil e reduzir a potência ativa. É por isso que esse circuito aqui chama-se correção do fator de potência, PFC, Power Factor Correction, tá? Bom, então agora, pessoal, nós vamos falar da fonte, na verdade das fontes. Aqui tem duas fontes. Essa fonte aqui de cima é uma fonte que alimenta o equipamento de som, né? Uma fonte que não tem muito segredo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou ampliar aqui o desenho. Então aqui vem a tensão da rede elétrica, né? Depois de passar pela ponte retificadora. Aqui tem um capacitor de filtro para ela. Aqui eu vou ter uma tensão de 150 a 300 volts, dependendo se a sua rede é 110 ou 220. E também não depende se a fonte está ligada ao standby. Ela ligada ao standby, eu vou ter aqui em torno de 150 até 300 volts, dependendo da sua rede elétrica, tá bom? Então, ó, a tensão aqui, ó, vai passar pelo primário do chopper e vai alimentar o MOSFET interno. O MOSFET está ligado em 4 pinos do integrado, ó, pino 5, 6, 7 e 8. Por quê? Porque aqui eu consigo dividir a corrente entre os 4 pinos do MOSFET de potência que tem aqui dentro, né? O source dele vai ligado no pino 1, no sensor de corrente aqui, ó. Tá vendo aqui que tá pintadinho de verde? É um sensor de corrente. Igual o PFC ativo. Então, pessoal, essa fonte aqui é estilo flyback, de modo que quando o MOSFET conduz, circula a corrente por ele, pelo primário do chopper, ele cria um campo magnético. Quando o MOSFET corta, o campo magnético encolhe e gera tensões positivas aqui, ó, nesses pinos que tem a bolinha aqui, tá vendo? Esses pinos aqui que tem a bolinha correspondem ao sentido do campo magnético e a polaridade da tensão que vai ser induzida. Por exemplo, quando o transistor está conduzindo, a tensão aqui fica alta e aqui fica baixa. Quando o transistor corta, a tensão aqui sobe e aqui desce. Tá? Aliás, quando o transistor corta, a tensão aqui, ó, sobe nesse ponto aqui que a gente vê. Então, quando o transistor está conduzindo, esse ponto aqui está com tensão baixa e esses daqui também. Tá? E esse aqui também, quando está conduzindo o MOSFET. Tá? Baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui. Quando o MOSFET corta, a tensão aqui nesse pino sobe, aqui sobe, aqui sobe, aqui sobe. Tá? Então, esses pontos aqui vão acompanhar a tensão, no caso do primário do transformador. Então, se aqui subir, aqui sobe aqui também. Se aqui descer, aqui desce, desce, desce. Tá? Tudo trabalhando em sincronismo. Bom, como é que é feita a partida dessa fonte? A partida dessa fonte é o seguinte, quando você liga, os pinos 5, 6, 7 e 8 vão alimentar o pino 2. E no pino 2 já tem um capacitor eletrolítico aqui, começa a carga dele. Quando ele chega na tensão de UVLO, que é a tensão mínima que o CI necessita para funcionar, ele vai ter 2 limiares, né? Tem um limiar inferior e o superior. Quando a tensão nesse capacitor chegar no limiar superior, o CI começa a funcionar. E o CI funcionando vai gerar as tensões aqui nos secundários e vai gerar tensão aqui nesses 2 secundários também, ó. Sendo que essa desse secundário vai ser retificada, vai manter o capacitor carregado e vai manter o CI alimentado. Uma tensão aí em torno de 18 volts por aí, tá? E tem aqui um zener de proteção, ele é de 33 volts. Aqui eu vou ter outra tensão em torno de 20. E essa tensão aqui, ó, ela vai alimentar esses 2 fotoacopladores e vai alimentar também esses 2 transistores reguladores aqui, tá vendo? Esse regulador aqui vai alimentar o PFC, o CI do PFC, e este outro regulador vai alimentar a fonte do amplificador de potência, que é esse CIzinho aqui, ó, tá vendo? 2 reguladores, tá? Esses reguladores, tá vendo que na base deles tem uma linha pintada de verde? Essa linha pintada de verde é o liga e desliga, de modo que quando está em standby, a gente não tem tensão na base desses transistores e não tem tensão no PFC, também não vai ter tensão no CI da fonte do amplificador de áudio. Então essas 2 fontes ficam desligadas. Quando a base dos transistores subir a tensão para 16 volts, 15 volts, né, que são esses zêneres aqui, ó, e na saída eu vou ter uma tensão um pouquinho menor, 14.3. Se bem que esses zêneres aqui, se não me engano, eles são de 16 volts. Então aqui sai 15. E aqui também. Essas tensões, uma vai alimentar o PFC ativo
e a outra vai alimentar esse circuito integrado aqui. Bom, no secundário desse transformador, ó, lembrando, ligou a fonte, alimenta o CI, carrega esse capacitor, quando ele chega no VLO, no limiar máximo do VLO, a fonte começa a trabalhar, gera tensão aqui, mantém o capacitor carregado, a fonte funcionando, e aí esses terminais aqui do 5 até 8 desligam a fonte de corrente com o terminal número 2. A fonte de corrente só existe ligado com o terminal número 2 para carregar esse capacitor até o VLO. Quando chega lá, é a própria fonte que vai manter o CI trabalhando, tá bom? Aqui os secundários. Eu tenho esse secundário aqui, vai alimentar o filamento do display, esse azulzinho mais claro. Esse outro secundário aqui, ó, o azul mais escuro, vai alimentar as placas e as grades do display, que é display válvula, né? O display, ele é como se fosse uma válvula triodo de aquecimento direto. Tem o filamento, grade e placa, e as plaquinhas, né? Então, a grade e as plaquinhas são alimentadas com uma tensão mais alta, que vem aqui nesse ponto VKK. Bom? Aqui eu tenho uma tensão negativa. Essa tensão negativa vai passar por um regulador, vai virar menos 5 volts, vai alimentar a placa principal. Então aqui, ó, eu vou ter também, nesse secundário, são duas tensões. Essa daqui é uma tensão de 5,6 volts, ó. Essa aqui de quase que amarelo, né? Um laranja bem clarinho, quase amarelo. É a saída de 5,6 volts. Ó, tá vendo aqui, ó? 5,6 volts. E essa outra saída aqui, ó, é uma saída de 12 volts, ó, 12 volts. Mas antes ela passa por um regulador de tensão, que é esse 78R12, esse circuito integrado aqui, ó. Ele é um regulador de 12 volts, mas ele tem 4 pinos. O quarto pino dele é o pino de habilitação. Quando ele está em nível alto, o CI deixa a tensão sair. Quando ele está em nível baixo, a tensão entra, mas não sai. Tá? Então esse regulador só funciona quando o pino 4 está em nível alto. Bom? Mas aqui, lógico, aqui tem mais do que 12 volts. E aqui tem 12 volts. Tá? Muito bem. Aqui é o circuito de feedback. O 431. E aqui o LED do fotocoplador. E o fotocoplador vai ligado aqui no pino 4. O pino 4 é um pino de Overload Protection, é uma proteção contra a sobrecarga. E também é um pino de feedback, né? É um pino que a tensão chega nos 2,5 volts. Ele controla a frequência de trabalho do CI para poder ajustar as tensões de saída. Por exemplo, se as tensões de saída tendem a aumentar, que no caso da diminuição do consumo do equipamento ou a própria tensão da rede, se a tensão de saída, as tensões de saída tendem a aumentar, eu vou ter uma tensão maior aqui, ó, no amplificador de erro. Daí vai circular mais corrente por ele, vai acender o LED com mais força, esse transistor aqui vai conduzir mais, e aí a tensão no coletor dele vai diminuir. A tensão no coletor dele diminuindo, vai diminuir a tensão no pino 4, isso vai diminuir a frequência desta fonte. Ou diminuindo o ciclo ativo, né? E aí, a tendência da tensão de saída é diminuir. Tá? Então, quando você reduz a tensão aqui, a fonte diminui a frequência e diminui as tensões de saída. Quando as tensões de saída tendem a diminuir, esse componente aqui vai conduzir menos, o fotocoplador vai acender mais fraco, vai subir a tensão aqui e vai aumentar a frequência da fonte. Aumentando a frequência da fonte, aumenta a tensão de saída. Bom? O liga e desliga. O liga e desliga é o seguinte, ó. Esse AMP-P Control e PFC-P Control é nos dois que você tem que fazer o jumper com a tensão de 5,6. Porque a tensão de 5,6 ela vai estar aqui independente se está ligado ou em standby, tá?
E a tensão de 5,6 ela sai direto daqui, ó. Não tem nada no meio do caminho, tá vendo? Ela sai desse pino aqui. E como a fonte do aparelho, que é essa fonte aqui, ela já está ligada, na hora que eu ponho na tomada, a fonte que alimenta esse aparelho já funciona independente do PFC ativo, né? Então, eu tenho que jampear essa tensão de 5,6 volts, tanto no amp P Control, quanto no PFC P Control, que é Power Control, tá? Pode ser direto, ou pode ser através de resistores aí de 100 ohms, 220, por aí. Você tem que colocar um no 5,6 para o amp P e o outro no PFC Control, tá? Beleza. Tranquilinho. Agora, pessoal, e o liga e desliga? O liga e desliga é o seguinte: quando esses pinos aqui vão para nível alto, aí vai acontecer várias coisas. A primeira coisa que vai acontecer, esse CI aqui ele vai conduzir, vai sair 12 volts, que não tinha antes. Esses dois transistores vão conduzir, vão polarizar esse, para sair aqui a tensão de menos 5, tá? Esses dois transistores aqui vão conduzir, esses transistores digitais, e aí vão acender os LEDs. Acendendo os LEDs, a gente vai ter aqui o funcionamento desses dois transistores para liberar a tensão do PFC e a tensão do CI da fonte que vai alimentar a saída de áudio, a fonte de potência, tá? É lógico, pessoal, que a gente tem aqui algumas coisinhas, como por exemplo, esse PFC-TH aqui é o aquecimento lá dos transistores do PFC. Caso eles aqueçam demais, esse transistor vai ser desligado. Se os transistores lá do PFC esquentarem muito, esse transistor aqui vai ser desligado e a tensão do PFC vai ser desligada também, tá? Agora essa fonte aqui, ó, essa fonte aqui é tranquila, é uma fonte LLC, né? Half Bridge, tá aqui, ó. Eu vou até diminuir o tamanho desse negócio aqui, pra gente poder ver melhor, tá? Ó, circuito integrado, nós temos esses dois pinos 6 e 7 que vão alternar entre eles quem vai estar conduzindo e quem vai estar cortado. Se o pino 7 estiver conduzindo, a tensão dele é 0 e o pino 6 fica com a tensão alta. Daí a corrente circula nesta direção aqui, no primário do transformador driver, que é esse cara aqui, ó. E aí eu vou ter tensão ou nos gates desses dois transistores aqui de cima, eles estão em paralelo, funcionando como um só, ou nos gates desses dois aqui de baixo, que eles estão funcionando como se fossem únicos, tá bom? Então aqui, ó, dependendo de qual dos dois pinos está com nível alto, o outro vai estar com nível baixo, ou a corrente vai nessa direção, ou vai nessa outra direção. De modo que, ora, os gates dos transistores de cima estão em nível alto, os de baixo em nível baixo, ou o contrário. Esses dois aqui de cima estão com nível baixo e esses dois aqui estão com nível alto, tá bom? Quando os dois transistores de cima estão com nível alto, eles vão conduzir através desse verdinho clarinho aqui, ó, e vão carregar esse capacitor. Na verdade, eles vão aumentar a tensão desse capacitor porque ele já vai estar carregado. Eles vão aumentar a tensão desse capacitor de uma forma exponencial. A tensão vai subindo aqui nesse capacitor, tá? Quando esses transistores aqui cortarem, vai ter um intervalo chamado dead time. Esse dead time significa que tanto os gates desse quanto os desses vão estar zero. Então não vai estar conduzindo nem esses nem esses. Porém, como a corrente vai parar de circular aqui pelo verdinho, porque esses transistores cortaram, eu vou ter uma tensão gerada no primário aqui do chopper, que vai fazer os diodos internos desses MOSFETs aqui de baixo conduzirem. Esses diodos internos conduzindo, eles vão acabar de completar a carga desses dois capacitores aqui. Ó. Na verdade é desse, tá? Esse aqui. Vai completar a carga dele. Então no dead time, quando não estão conduzindo nem os dois de cima nem os dois de baixo, os diodos desse aqui de baixo vão conduzir e vão acabar de carregar esse capacitor. E daí vai inverter. Esses transistores aqui de baixo vão passar para nível alto. Esses vão ficar cortados. Aí, pessoal, a corrente vai circular, vai descarregar o capacitor. Como é que descarrega ele? Nessa linha aqui um pouco mais escura, tá vendo? Vai descarregar, passar pelo primário do chopper,
passar pelos dois transistores e ir para o terra. Então a carga dos capacitores vai escoar pelos transistores de baixo até o terra. Então vai diminuir a tensão no capacitor. Quando os transistores cortarem, claro que escoando corrente pelas bobinas, elas criam um campo magnético, né? Quando os transistores de baixo cortarem, vai ter outro dead time, que aí vai conduzir os dois diodos dos transistores aqui de cima. E esses diodos vão acabar de descarregar um pouco mais os capacitores, através deles para a linha de mais B, porque a tensão aqui vai ser maior do que o mais B. Então esses diodinhos vão conduzir e vão acabar de descarregar o capacitor. Totalmente? Não, eles vão continuar com uma carga, mas a tensão vai ficar menor. Até que começa a condução dos dois de cima, carrega eles pela linha mais clarinha aqui. Bom, nos terminais do capacitor aqui eu vou ter uma corrente alternada, senoidal, aqui ó. Só que ela vai variar, por exemplo, de 230 a 230 até, por exemplo, 130, 230, 130 ou 240 até 140 e assim por diante, tá? Tem um valor aqui no meio, né, que é mais ou menos a metade da tensão do PFC, né, que é 380 volts. Então aqui no meio deveria ter 190. Então esse capacitor aqui ele vai ter um eixo de referência de 190 graus. Então a tensão vai subir e cair usando essa referência em torno de 190 volts. Então quando esses dois caras conduzem, esse capacitor fica maior do que 190. Quando é os dois de baixo, fica menor do que 190. De modo que eu vou ter uma senoide nesse capacitor. Essa senoide, parte dela, uma pequena parte dela é retificada, filtrada e vai servir como o sensor de corrente. Para esse CI aqui, né? Porque não pode passar de uma determinada corrente, tá? E aqui no secundário, eu vou ter as tensões. Essa saída aqui, ó, essa saída vai alimentar o positivo do amplificador de potência, com 32 volts. Já essa outra saída vai alimentar o negativo do amplificador de potência, com menos 32. Né? Então o amplificador de potência desse aparelho é simétrico, ele tem mais B e menos B. O mais B sai daqui, 32, o menos B, menos 32. Aqui eu tenho uma outra saída que eu vou obter 12 volts para alimentar o gate dos MOSFETs do amplificador de potência. Tá? Alimentar todos os gates do amplificador de potência. Tá? Pessoal, detalhe importante. Aqui eu tenho o circuito feedback, beleza. Feedback vem para cá. Ó. Pessoal, o controle de tensão de uma fonte half-bridge, igual essa daqui, ou LLC, né? Bobinas e capacitor em série. Na verdade, as duas bobinas que a gente fala do LL, não são essas duas. Essas duas funcionam como uma só. Tá? É que tem indutância parasita delas, é por isso que também conta. Então tem as bobinas, conta uma, a indutância parasita, conta duas, e mais esse capacitor aqui. Tá? Como é que ele controla a tensão de saída dessa fonte? Pela frequência. O ciclo ativo é igual para os dois transistores. Quer dizer que os transistores vão conduzir e cortar no mesmo ciclo. Eles vão conduzir e cortar no mesmo intervalo de tempo. O ciclo ativo deles vai ser exatamente o mesmo. Tá? Não vai variar. O que vai variar é a frequência. Tá? A frequência é o seguinte. Quando a tensão de saída da fonte tende a aumentar, sei lá, por qualquer motivo, esse cara vai conduzir mais, o diodo, o LED vai acender mais forte, vai diminuir a tensão aqui, ó. Vai diminuir a tensão no pino de feedback e tem um amplificador operacional que vai inverter essa tensão. De modo que quando diminui a tensão no pino 3, ele vai inverter a tensão, vai aumentar a frequência do oscilador. E se aumentar a frequência do oscilador, o que acontece? Esses transistores passam a conduzir e cortar mais depressa, e esse capacitor aqui, ó, ele vai armazenar uma tensão alternada menor nos terminais. E essa tensão alternada menor vai gerar uma tensão menor nos secundários da fonte. Como é que é? Quando a frequência aumenta, os transistores conduzem e cortam muito rápido, esse capacitor não dá tempo de armazenar muita energia, então a senoide nele fica menor, e diminui as tensões de saída da fonte. Quando a saída da fonte tende a diminuir, por algum motivo,
diminui a corrente aqui, diminui o LED, fica fraco, sobe a tensão aqui. Subindo a tensão, aí o operacional aqui é o contrário, ele vai diminuir a frequência da fonte. Diminuindo a frequência, esses transistores aqui, eles vão conduzir e cortar mais devagar. Fazendo isso, vai dar tempo do capacitor armazenar mais energia. E aí eu vou ter uma senoide maior nele. Tendo uma senoide maior, eu vou ter maior tensão aqui nos secundários. Então percebo que uma fonte LLC, ela controla a tensão de saída pela frequência. Quanto maior a frequência, menor é a tensão de saída. Porque dá menos tempo do capacitor carregar e descarregar. Tá? E quanto menor for a frequência, maior a tensão de saída. Então, se aumentar a carga na saída da fonte, a frequência dela vai diminuir para gerar mais energia, compensar aquela carga que aumentou. Se a carga na saída da fonte diminui, aí o que acontece? Os MOSFETs vão conduzir, cortar mais devagar para gerar uma tensão maior no capacitor e aí compensar. Aliás, se a carga diminuir, a frequência da fonte vai aumentar, vai gerar menor tensão aqui no capacitor. Gerando menor tensão no capacitor, menor tensão nas saídas, né? Porque se a carga é pequena, não precisa de muita energia para alimentar ela. Tá? Não em termos de tensão vai ser a mesma, mas a energia para gerar aquela tensão vai ser menor. Tá? A energia necessária para gerar uma tensão depende do consumo da carga. Quanto mais a carga consome, mais energia eu preciso para gerar a mesma tensão. Quanto menos a carga consome, menos energia eu preciso para gerar a mesma voltagem. Tá bom, pessoal? Então, só uma observaçãozinha aqui, ó. Esse capacitor aqui da fonte LLC, ele tem uma referência aqui de 180 volts, por exemplo, né? 180. Quando o transistor de cima conduz, né, esses dois aqui, ó, a tensão fica maior do que 180. E os dois diodos aqui acabam de completar a carga. Por exemplo, vai para 210 volts, tá? Só para ter uma ideia, 210 volts. 210. Daí, quando esses transistores de baixo começam a conduzir, começa a descarga. A descarga faz isso, ó, diminui, fica abaixo de 180 volts. E quando eles cortam, passa a conduzir os diodos de cima, eles vão completar aqui 150 volts. 150, por exemplo. Depois esses dois aqui de cima voltam a conduzir, a tensão sobe de novo. A senoide. Sendo que a referência dela é 180 volts, ou 190, né? Quer dizer que aqui ela foi 30 volts para cima, aqui 30 volts para baixo. Ó. 60 volts no total. E essa variação de tensão aqui que vai induzir as tensões nos secundários do transformador. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona a carga e descarga desse capacitor, baseado na condução, ora desses dois caras, esses dois diodinhos, e ora nesses dois caras e esses dois diodinhos aqui. Tá bom, meus queridos alunos? É assim que funciona esta fonte. Tá? Ah, tem mais um detalhe. Pequeno detalhe aqui, ó. Uma amostra de 1,8 volts é introduzida aqui no pino 4. Ó. O pino 4 tem uma tensão Vin de 1,8 volts mais ou menos, 1,8, 1,9. Essa tensão aqui é que vai indicar para o circuito integrado que o PFC ativo está funcionando. Porque essa tensão é obtida a partir do 180 aqui, ó. Se tiver do 380, desculpa. Se tiver 380 volts aqui, aqui vai ter 1,8 e vocês sabem que o PFC ativo está funcionando. Lembre-se que esta fonte aqui, ela só vai funcionar quando o aparelho está ligado. Quando o aparelho está ligado, tem o PFC ativo funcionando. E aí sim, eu vou ter 1,8 volts aqui. Quando o PFC ativo não funciona, eu vou ter uma tensão bem menor aqui nesse ponto, tá? E essa tensão bem menor vai fazer esse integrado se desligar. Vai entrar em proteção, ele vai desligar os sinais e vai desligar os MOSFETs aqui de potência, tá? Então esse circuito aqui chama-se circuito de blackout, ou brownout, né? Brownout ou blackout é um circuito que indica para o CI se a tensão do PFC está boa ou está baixa.
Se ela está baixa, quer dizer que o PFC não está funcionando. Se o PFC não está funcionando, o aparelho não está ligado. Se o aparelho não está ligado, não precisa desta fonte. Tá bom? Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês, esse esquema pintado do jeito que está aqui, ó, ele vai ser disponibilizado aí na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha na descrição que você vai encontrar. E aproveite também, pessoal, nessas promoções das lojas Burgos, da loja Burgos Eletrônica, que é burgoseletronica.com.br, primeiro link da descrição do vídeo. E o nosso curso de som que a gente vai ter aqui, a gente vai ter o curso de som começando dia 6 de abril. Vocês vão aprender de cabo a rabo como funcionam os amplificadores de potência, valvulados, transistorizados, classe AB, classe D, classe G, classe H. Tem um QR Code aqui aparecendo aqui, ó, na parte de cima direita. Você pode apontar a câmera do seu celular com um software que lê QR Code e você vai direto no pagamento do curso. Sai R$200 por aluno. O curso são 5 aulas, 5 lives de 1h30 cada uma, tá bom? Começando em abril e terminando em maio. Tá bom, pessoal? A gente vai aprender a ler esquemas elétricos e amplificadores de potência, que muita gente tem dificuldade. Belezinha, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado naquele esquema de sempre. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Nos veremos aqui numa próxima aula. Aproveitem as promoções aí na descrição do vídeo. E aproveita aí o QR Code aqui em cima e também na descrição do vídeo para você se matricular no curso de som de amplificador de potência. Tá bom, pessoal? Então nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, até!